Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora de matemática da Rede Municipal de Peró e vou estar trabalhando com vocês hoje a aula 7. Vamos lá, pessoal? Aula 7, decomposição em fatores primos. Deixa eu fechar aqui a janelinha. O objetivo dessa aula é decompor um número em fatores primos. Então, vamos lá para a primeira atividade. Rafaela tem 3 dados numerados de formas diferentes. Suas 6 faces contêm os 6 primeiros números primos. Camila desafiou os colegas a posicionar os dados de modo que, através da multiplicação das faces que ficaram voltadas para cima, possam obter o número 130. Quais foram os números das faces desse cubo? É possível obter 130 da forma determinada por Larissa? Se sim, que números deveriam aparecer nas faces superiores dos dados para vencer o desafio? E se Larissa tivesse escolhido 100? Então, pessoal, o que ela falou? Que no dado dessa menina, tenho lá o meu dadinho, em vez de eu ter os números de 1 a 6, ele vai ter os 6 primeiros números primos. E quem seriam os 6 primeiros números primos? Então, vamos recordar aqui o que são números primos. Os números primos são números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ou seja, só vai ter o 1 e ele mesmo como divisor. Então, quem seriam os 6 primeiros números primos? Então, vamos começar lá. O número 1, ele é divisível por 1, mas ele mesmo é o próprio 1. Então, a gente não vai considerar o 1, a gente vai considerar o próximo, o 2. Quem são os números, os divisores de 2? O 1 divide 2? Divide. E o 2 também divide o 2. Então, só 1 e ele mesmo. Então, esse é um número primo. Então, já sei que 2 vai estar dentro lá do meu conjunto de números, né? O 3. O 3 dá para dividir por 1? Dá. Dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Dá. Então, de novo, só por 1 e por ele mesmo, ele é um número primo. Aqui, pessoal, vale uma ressalva. O número 2 é o único número par que vai ser primo. Todos os outros números pares não vão ser primos. Por quê? Porque qualquer número par é divisível por 2. Então, seria pelo menos por 1, por 2 e por ele mesmo. Logo, nenhum outro número par vai ter essa propriedade de ser primo por ser sempre divisível por 2. Então, eu já sei que o 4 não é um número primo, porque ele é par. Vou para o próximo, vou fazer o 5. Dá por 1, não dá por 2, não dá por 3, não dá por 4 e dá por 5. Então, esse daqui também é um número primo. O 6 é número par, não preciso nem fazer, porque o único par que eu tenho primo é o 2. Então, eu vou para o 7. Então, aqui, dá por 1. Ok, dá por 2, não, dá por 3, não, dá por 4, não, dá por 5, não, dá por 6, não, dá por 7, dá. Então, esse também é um número primo. Então, 1, 2, 3, 4. Achamos 4, faltam mais 2. O 8 eu sei que não é. O 9 dá para dividir por 1, não dá por 2, mas dá por 3, então ele não vai ser. O 10 é par. O 11 vai ficar por 1, por 2 não dá, por 3 não dá, por 4 não dá, vai ser só por ele mesmo, que é o 11. Então, esse daqui também é primo. O 12 é par, não preciso fazer. O 13 dá por 1 e por 13 também. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os 6 primeiros números
que eu tenho números primos. Então, eu vou ter o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Agora, eu quero que a multiplicação disso daqui, de alguma forma, dê 130. Então, eu tenho que fazer a multiplicação deles para verificar se alguma multiplicação vai obter como resposta o 30. E como que eu vou fazer essa multiplicação? 1 por 1. Vamos fazer, ó, 2 vezes 3, 6, não dá. 2 vezes 3 não dá. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 14. 2 vezes 13, 22. 2 vezes 11, 22. 2 vezes 13, 26. Pelo 2, então, não deu. Pelo 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 11, 33. E 13 vezes 3, 39. Não deu também. O 5. Ó, não preciso fazer vezes esses dois, que já foi, tá, gente? Eu já fiz o 3 vezes 5, então o 5 vezes 3 é a mesma coisa. Então, vou fazer lá. 5 vezes 7, 35. 7 vezes 11, 5 vezes 11, 55. 13 vezes 5, 65. Não deu. Por 7. 7 vezes 11, 77. 7 vezes 13, 91. Não dá também. 11 vezes 13... vai dar 143. Então, o que me resta, ó, nenhuma multiplicação deu, nem o 100 e nem o 130. O que me resta é fazer o quê? Fazer o quadrado deles, ó. 2 ao quadrado dá 4, que é 2 vezes 2. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 7, 49. 11 vezes 11, 121. E 13 vezes 13, 169. Então, não, nenhuma multiplicação vai dar certo, ok, pessoal? Então, lembrando que a gente fez todas as multiplicações, ó, esse com esse, 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 depois esse com esse, 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 e esse com esse, depois eles por eles mesmos, certo? Então, esse daqui nenhuma vai dar o valor que ela queria. Número 2. Para cada número abaixo, escreva, se possível, as várias decomposições, sendo uma delas compostas por fatores primos. Então, vamos relembrar como é que a gente faz uma decomposição por fatores primos. Ó, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, o 36. Então, eu vou pôr o 36 e vou passar um traço do lado. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever aqui do lado o número pelo qual eu consigo dividir o 36, o menor número possível. Então, aqui eu vou pôr o 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2, ó, agora eu vou olhar esse daqui, dá 9. O 9 não dá mais para dividir por 2, então eu vou para o próximo número, que é o 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 dá para dividir por 3, dá 1. Então, a decomposição em fatores primos é essa daqui. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ó, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, essa daqui é uma decomposição em fatores primos. Qual outro jeito de eu escrever? Ó, eu poderia ter multiplicado mesmo. Ter feito, ó, 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. É um jeito de eu fazer também. Poderia ter multiplicado, ó, esse com esse. 4 vezes 3 ficaria 12 vezes 3. Ou então, poderia ter multiplicado aqui, ó, só o meio. Poderia ter multiplicado o meio aqui, ó. Ficaria 2 vezes 6 vezes 3. Também daria 36. Então, essas são algumas formas de eu decompor. Quando eu faço a decomposição em fatores primos, eu consigo depois ir multiplicando esses fatores para achar as outras decomposições, ok? Do 18, vamos lá. 18 dá para dividir por 2, que dá 9. O 9 não dá por 2, dá por 3, que dá 3. E o 3, que dá 1. Então, aqui ficaria 2 vezes 3 vezes 3. 2, esse daqui é a decomposição em fatores primos, eu também poderia escrever 2 vezes 9, ou 6 vezes 3, né?
Também poderia ser um dos jeitos de eu decompor. O 50, pessoal, dividido por 2, dá 25. 25 não dá por 2, não dá por 3, não dá por 4, ele dá por 5, que dá 5, e por 5 que dá 1. Então, a decomposição em fator primo é 2 vezes 5 vezes 5. Também poderia escrever, ó, 10 vezes 5 ou 2 vezes 25. O 25, pessoal, ele é 5 vezes 5, né? Ó, já tá feito aqui, ó. 5 vezes 5. E esse daqui, no caso, não tem outra forma de eu escrever. Ou é assim, ou é assim. Não tem outra forma de eu decompor, ok? Agora, então, vamos fazer a decomposição em fatores primos dos números abaixo. Mesmo processo que a gente estava fazendo, só que agora só nos fatores primos, ó. 15. Não dá para dividir por 2. A gente tem que tomar um cuidado aqui, porque a vontade que dá na gente é de pôr para dividir por 5, né? Mas o 3 é menor e ele dá para dividir, ó. 15 dividido por 3 dá 5. E por 5 vai me dar 1. Então, a decomposição dele é 3 vezes 5. O 30, sempre pelo menor, tá, gente? Ó, dá por 2, que vai dar 15. O 15 não dá por 2, mas dá por 3, que dá 5. E o 5 dá por 5, que dá 1. Então, vai ficar lá, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Uma dica que eu dou para vocês, se na hora da decomposição de fatores primos aparecer algum número que não seja primo, por exemplo, o 4, você errou a decomposição, tá bom? Então, vamos lá. Para o próximo, 80. 80 dá para dividir por 2, que vai dar 40. O 40 dá para dividir por 2, que dá 20. O 20 dá para dividir por 2, que dá 10. O 10 dá para dividir por 2, que dá 5. E o 5 dá para dividir por 5, que dá 1. Então, aqui ficou, ó, 1, 2, 3, 4 números 2, ó. 1, 2, 3, 4 e um número 5. Outra forma de escrever seria, ó, 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4 vezes 5. A potência é uma multiplicação de fatores iguais, ok? Então, 120 agora. Dá para dividir por 2, que dá 60. Por 2, que dá 30. Por 2, que dá 15. Por 3, que dá 5. E por 5, que dá 1. 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou 2 elevado à terceira vezes 3 vezes 5. Ok? Agora, nós vamos fazer a nossa última atividade de hoje, tá? Escreva os 5 primeiros números primos. Quais números compostos podem ser obtidos da multiplicação de 3 desses fatores, multiplicando 3 desses 5 fatores? E de que forma cada fator aparece apenas uma vez, de forma que apareça pelo menos uma vez, ou apenas uma vez. Então, a gente já fez isso daqui, ó. Quem são os 5 primeiros, ó? É o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, vamos escrever lá. Então, os números são 2, 3, 5, 7 e o 11. E eu quero escrever de 3 em 3, certo? Então, aqui, ó. Se eu fizer 2, 3 e 5... ou 2, 7, 2, 5 e 7, ou 2, 5 e 11, ou 2, 3 e 11. Como que eu faço para entender, pessoal, quantas multiplicações possíveis eu vou ter, ó? Eu tenho 3 espacinhos para preencher e eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira casinha eu posso usar 5. Como eu já usei um aqui, na próxima eu vou ter 4 e depois 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, eu vou ter 60 multiplicações possíveis, gente. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, o próximo. Aqui, ó.
eu vou fazer, então, aqui o do 2. Só que eu tenho que tomar um cuidado, porque, ó, na hora que eu fizer com 5, vai aparecer o 5, 3 e 2, que é a mesma desse daqui, né, gente? Então, ele vai aparecer 2 vezes cada um aí. Então, aqui foi o 2, o 3 e o 5, o 2, o 5 e o 7, o 2, o 5 e o 11, o 3, os... Aqui faltou o 2, o 3 e o 7. Agora, com o 3, vai ficar o 3, o 3, o 5 e o 7. Ó, aqui eu não preciso pôr o 3, o 2 e o 5, porque eu já tenho esse daqui, gente. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Aí agora aqui, o 3, o 3, o 7 e o 11, o 3, o 5 e o 11, o 3, um, dois, três, aqui 3, 5, 7, 3, 3, 5, 7, 3, 7, 11, 3, 5 e 11, e 3, 7, 11 já foi. Agora com o 5, 5, 7 e 11, 5, aqui não vai ter, porque é o 5, 11, 5, 7, 11, e aqui vai dar na mesma, então os outros vão ser todas repetições, né? A gente viu que tem 60, mas tem as repetições. Então ficaria assim, ó. Aqui dá 6, 6 vezes 5 dá 30, 2 vezes 5 dá 10, vezes 7, 70. Aqui vai dar 10 vezes 11, 110. Aqui vai dar 6 vezes 11, 66. Aqui vai dar 6, 6 vezes 7, 6 vezes 5 dá 30. 30 mais 6, 30 mais 7, 42, né? Não, 30 mais 7, não, desculpa, gente, eu que fiz. É 6 vezes 6 dá 36, mais 6, 42. Eu falei errado. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. 3 vezes 7 dá 21, vezes 11, 231. 11 vezes 3, vezes 5, 165. E 5 vezes 7 vezes 11, 385. Bom, a gente fez esses daqui. Como a gente tem um tempinho, eu quero dar uma voltada lá no primeiro que a gente fez. Nesse daqui, ó. Na decomposição do 130. Então, eu teria que fazer lá, ó. Se eu fosse decompor o 130 e decompor o 100, vamos ver como ficaria, ó. Dá por 2 aqui, que dá 65. Aí, o 65 vai dar para dividir por 3. Não dá. Então, o próximo que dá para dividir é por 5. E aqui vai dar 13, e o 13 é... Pois então, aqui vai dar certo. Aqui, ok. Então, aqui dá por 1. Então, se eu tivesse 3 casinhas, eu poderia fazer esse daqui. Como eu não tive 3 casinhas, apenas 2, não deu certo. No 100, ó, por 2 vai dar 50. Por 2 vai dar 25. Por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Ó, precisei de 4 casinhas para poder gerar esse daqui. Então, por isso que eu não iria conseguir apenas com 2 dados. Bom, pessoal, agora que a gente já viu, então, só lembrar lá que quando eu falo em decomposição em fatores primos, é sempre começando no menor. Isso é bem importante. E lembrando que sempre os fatores vão ser números primos. Então, eu não posso ter número composto na minha fatoração, senão ela vai estar incorreta. Ok, pessoal?
Então, ficamos por aqui. Até a próxima.